Para a gente entender o Brasil de hoje, a gente precisa olhar para uma força que molda a nossa sociedade de um jeito que muitas vezes nem se percebe: o racismo estrutural. E olha, não é só sobre um preconceito de uma pessoa, um ato isolado, sabe? O papo aqui é sobre um sistema, uma engrenagem social mesmo que foi construída ao longo de séculos e que acaba definindo quem tem oportunidade, quem acumula riqueza e até o que a gente acha que é normal. Então, para a gente conseguir desvendar essa estrutura, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o que é esse conceito, né? Depois, vamos dar um pulo lá atrás, na história, para achar as raízes disso tudo. Aí a gente volta para o presente para ver as marcas que ficaram e, o que é fundamental, vamos conhecer a história gigante e poderosa de resistência que sempre lutou e ainda luta para construir um outro futuro. Beleza, então vamos começar pelo começo. Afinal, o que a gente quer dizer com racismo estrutural? Qual é a diferença disso para um preconceito que uma pessoa tem, assim, individualmente? Então, a chave para entender isso, como o filósofo Silvio Almeida define, é a seguinte: o racismo não é um defeito no sistema, ele é o sistema. É o jeito normal como as coisas funcionam, na política, na economia, na justiça, e é essa normalidade que mantém a desigualdade de pé. E para a gente entender essa estrutura, tem um conceito que é fundamental, o de raça. É que originalmente essa palavra vinha da biologia, sabe? Para classificar espécies de plantas, de animais, só que lá pelo século XVI essa ideia foi, digamos, sequestrada. Ela virou uma ferramenta social, uma construção para criar uma hierarquia entre os povos e, claro, para justificar o domínio dos europeus sobre os povos da África, da Ásia e das Américas. Certo. Agora vamos para as fundações dessa estrutura toda. E aqui no Brasil não tem como fugir. A base de tudo foi construída com o cimento da escravidão, um dos regimes mais brutais de exploração que a humanidade já viu. Olha esse número. É difícil até de processar. 4.900.000 pessoas. Isso mesmo, quase 5 milhões de africanos que foram trazidos à força para o Brasil. Absolutamente nenhum outro país das Américas chegou perto desse número. Foi nessa escala gigantesca de desumanização que a desigualdade racial brasileira cravou suas raízes mais profundas. E a brutalidade desse processo todo fica escancarada quando a gente para pensar que essas pessoas não eram vistas como gente, eram tratadas como carga. Imagina, amontoadas nos porões dos navios, em condições que a gente nem consegue descrever direito. Sem higiene, sem ar, quase sem comida. A viagem em si já era praticamente uma sentença de morte para muita gente. E não é à toa que a própria época deu um nome para essas embarcações que diz tudo: navios tumbeiros. Eram literalmente isso, tumbas flutuantes. Um nome que resume perfeitamente a realidade mortal que foi essa travessia para milhões de africanos. Pois é, mas aí a escravidão acabou e a estrutura racista não foi junto não. Pelo contrário, ela se adaptou, se transformou numa nova ideologia, um projeto que queria basicamente apagar a herança africana da identidade do Brasil. É que para a elite daquela época, a população negra e mestiça era vista como um problema que precisava ser resolvido. A grande questão na cabeça deles era como a gente conserta o Brasil e transforma ele numa nação civilizada, tipo as da Europa. E a arte, claro, foi usada como uma ferramenta poderosa para essa ideologia. Esse quadro, A Redenção de Cã, é tipo a propaganda perfeita desse projeto de branqueamento. Olha só a cena. A avó, negra, agradecendo a Deus. A filha dela, já parda, mostrando o filho, o netinho, branco. A mensagem ali não podia ser mais direta. Embranquecer a família era uma bênção, uma salvação. E assim, não era nada sutil não. Intelectuais super influentes da época, como o Silvio Romero, deixaram esse objetivo bem claro, com todas as letras. A miscigenação era incentivada não para celebrar a mistura, mas como um jeito de fazer o tipo branco prevalecer, até a população se tornar pura e bela, como a da Europa. Tá, mas toda essa história de escravidão, de projeto de branqueamento, isso não ficou lá no passado, né? Como é que isso aparece hoje? Bom, a resposta tá nos números. E eles mostram um legado que é brutalmente claro. Vamos começar pelo dinheiro, pela renda. Pensa assim, para cada R$1 que um homem branco ganha, uma mulher branca ganha, em média, 70 centavos. Agora, lá na base da pirâmide, uma mulher negra ganha menos da metade disso, só 43 centavos. É um abismo salarial gigantesco,
que junta a desigualdade de raça com a de gênero. E se a gente for olhar para os cargos de chefia, de liderança, a história é a mesma. Quase 70% dos cargos de gerência são de pessoas brancas. Enquanto isso, pessoas negras, que são a maioria da população do país, ocupam menos de 30%. É o famoso teto de vidro, né? Fica bem nítido aí. Só que essa história não é só sobre opressão, de jeito nenhum. Ela é também, e talvez principalmente, uma história muito poderosa e que nunca parou, de muita luta e resistência contra essa estrutura toda. E os quilombos talvez sejam o maior símbolo dessa resistência. Eles não eram só um lugar para se esconder, não. Eram sociedades livres de verdade, com governo próprio, com organização. O mais famoso, claro, foi Palmares, que foi uma verdadeira república que durou quase 100 anos. Um símbolo incrível da força e da capacidade de auto-organização do povo negro. E a resistência ia muito além dos quilombos. O século XIX foi um período de grandes revoltas. Teve a revolta dos alfaiates, que já pediu o fim do preconceito lá em 1798. Teve a revolta dos malês, a balaiada, que juntou milhares de pessoas. Ou seja, do norte ao sul do país, o recado era claro: a luta por liberdade e por dignidade nunca parou. E claro que essa história longa de resistência não acabou, ela só evoluiu e nos trouxe até aqui, até o presente. A luta antirracista de hoje busca justamente desmontar essa estrutura que a gente acabou de ver. O século XX foi o momento da organização moderna. Movimentos como a Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental do Negro, o Movimento Negro Unificado, todos eles foram fundamentais. Em períodos super difíceis da nossa história, eles criaram as bases políticas e culturais da luta por direitos, por representatividade, um legado que a gente sente até hoje. E dá para ver o resultado de políticas de reparação. Olha só, graças às ações afirmativas, a presença de estudantes negros e pardos nas universidades públicas deu um salto absurdo, de 7% para 37% em só uma década. Foi uma mudança radical no acesso ao ensino superior. Mais recentemente, a luta por justiça também conseguiu um avanço importante na lei. A mudança que equiparou a injúria racial ao crime de racismo foi um passo gigante. Na prática, isso torna os atos racistas mais difíceis de ficarem sem punição e manda um recado bem claro de que a sociedade não tolera mais esse tipo de coisa. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Se o racismo estrutural é esse normal que foi construído durante séculos, então a luta antirracista é o trabalho de todo dia para construir um novo normal. Um normal onde a igualdade não seja só uma palavra bonita na lei, mas seja de fato a engrenagem que faz a nossa sociedade funcionar.